Olá, gente! Terceira aula hoje. Tivemos a aula passada, 25 minutos. Vamos ver se a gente faz agora em 24 ou 26, sei lá. Nós estamos falando sobre esse texto aqui muito mal compreendido ou quase é difícil de entender, de Lucas capítulo 16, de 1 a 15. Está aqui embaixo o texto, eu não vou ler agora. Aliás, se você está pegando essa aula, eu sugiro que você vá na primeira, depois ouça a segunda, para você pegar o fio da meada e entender tudo que Jesus está falando sobre esse texto, que é muito sinistro. Fala sobre o mordomo, né? Ele está falando para os discípulos que nós temos que ter prudência para aplicar o nosso dinheiro. E como eu falei na aula passada, né, na parte 2, nós temos que aplicar, fazer amigos com o nosso dinheiro. Enfim, vá lá que você vai assistir a aula, eu não posso ficar falando tudo novamente. Dinheiro é uma coisa, ele pode ser tanto bênção como pode ser maldição. Esse que é o problema. Depende como você aplica. Agora tem um outro problema pior. Eu vou começar essa aula de hoje lendo um texto de 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, está aqui embaixo, capítulo 6, versículo de 9 a 11. Esse texto aqui fala, é um conselho que Deus dá através do apóstolo Paulo para as pessoas que desejam ficar ricas e pior, que amam o dinheiro. A riqueza em si não tem problema nenhuma, mas quem ama o dinheiro está em maus lençóis. Você pode ver, o Brasil está enfrentando uma luta tremenda, não só por parte de governantes, mas por parte de empresários, homens que amam o dinheiro e vendem a sua alma para poder ganhar mais dinheiro. O problema não é ter muito dinheiro nem pouco, é como eu gasto, em que eu gasto. Mas a coisa pior é a pessoa que diz, não, eu quero dinheiro, eu vou conseguir. Ó, o conselho está aqui, ó. Ora, os que querem ficar ricos, versículo 9, 1 Timóteo 6, de 9 a 11. Paulo diz, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. É o que eu mais vejo aqui no Jornal Nacional. Você entende o que eu estou falando? E mais, em muitas concupiscências, ou seja, desejos insensatos, sem sentido. E pernicioso, coisas maliciosas. Eu quero ficar rico. Você vai cair. Ó, uma coisa é você querer ficar rico, outra coisa é a riqueza chegar na tua mão. Você entendeu a diferença? Não pensa que Deus não quer que você seja pobre. Eu não faço apologia à pobreza, não, é coisa horrível. Mas querer a qualquer custo, trabalhar mais e passar a perna nos outros e fazer essas coisas, bem, enfim. Deus pode fazer com que fortunas, riquezas cheguem para você. E quando Ele faz isso, você vai saber muito bem o que fazer com isso. Então ele diz, em muitos desejos insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Quantos... Só aqui no Brasil, 100 e pouco deputados, sei lá, ministros, isso e aquilo, estão hoje. Quantos estão na prisão hoje? Estão numa ruína. Os homens mais ricos aqui estão perdendo tudo. Devolve. Vai para a cadeia. Estão comendo pão com manteiga e farofa Gente, afogam na ruína e na perdição. Acaba com a família. Filho, a mulher já não liga mais para o cara. Gente, não adianta. Cidadão ali, eu estava vendo ontem no jornal, 10 milhões de dólares ou de reais só em ouro.
que o cara conseguiu. Gente, a palavra de Deus é viva. Você quer ficar rico? Por quê? Agora Paulo explica. Por quê? O amor do dinheiro não é dinheiro, é amor, amar, ser avarento, gastar só com você. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males, todos. E alguns, nessa cobiça de querer ficar rico, se desviaram da fé. Agora ele está falando aqui para o povo de Deus. Não vivem mais pela fé, confiam no seu dinheiro. Se desviaram completamente. Isso é a pior coisa. E às vezes Deus tem que tirar tudo que ele teve para trazê-lo de volta das coisas de Deus. E mais ainda, além de se desviarem da fé, a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu não vou explicar uma coisa que já está na cara. Agora é um mandamento aqui, Paulo a Timóteo. Tu, porém, ó homem de Deus, tem homem de Deus e mulher de Deus me ouvindo aqui agora? Tem. Foge destas coisas. Foge de querer. Ah, mas eu vou ser pobre? Não, não, não. Querer, amar o dinheiro. Você tem que fugir desse desejo. Mas se Deus, e eu te digo, Ele vai colocar fortunas na sua casa, na sua mão, herança. Ele colocar sem que você faça nada. Ó, tem uma boa notícia, morreu a sua tia, a sua avó e tal, isso, aquilo, deixou uma fortuna para você. Você não fez nada. Esse é o método de Deus. Tu, ó homem, tu, ó mulher de Deus, foge destas coisas. Antes, segue o quê? Ou busque a justiça. Ou seja, busque viver uma vida sem culpa. Todos os homens e governantes, não só no Brasil, não, tem outros lugares. Todos eles que roubaram têm uma culpa tremenda e a cada dia, e a culpa é tão grande, e eles tentam aliviar. Nós temos que viver uma vida sem culpa, limpa. Segue a justiça, é isso. Segue a piedade. A palavra piedade aqui no grego significa, em vez de você querer muito dinheiro, ele disse, seja piedoso, ou seja, busque muito a vida de Deus. Olha, o pastor então Deus não quer milionários, até bilionários. Mas antes você tem que estar cheio da vida de Deus, porque senão você vai gastar só para você. Você vai acumular e você não vai dividir com ninguém. Por isso que Paulo disse, espera aí, homem de Deus, seja rico da vida de Deus. Porque quem é rico da vida de Deus vai saber distribuir o dinheiro, não vai faltar para ninguém. Até para o mendigo da rua ele vai ajudar e vai ganhar ele. Piedade. Segue a fé e o amor, a constância e a mansidão. Entenda. Veja, para mim está claro. Elas dificilmente vão desfrutar, essas pessoas que querem muito dinheiro. Elas não vão desfrutar uma vida de paz, de tranquilidade, pelo contrário. Além de perder tudo, vai para uma cadeia, vai para isso e aquilo, ou acaba se matando. Eu quero mais uma vez usar um outro texto, e já está aqui embaixo, Provérbios capítulo 28. Quem falou isso aqui foi o homem mais rico que já teve. Deus falou, não vai ter homem mais rico do que este. E porque ele não me pediu riqueza, esse homem era Salomão. Sabe o que Deus apareceu a ele e falou assim, meu amigo, ele estava assumindo, ele era filho de Davi, ele estava assumindo o reinado de Israel, e Deus perguntou para ele, o que você quer que eu faça? Você vai começar o seu reinado agora, a sua vida? E ele disse, o que você me pedir, eu te dou. Aí ele pensou e disse, puxa, eu sou jovem, eu não tenho ainda sabedoria,
E ele disse, Senhor, eu quero que tu me dês sabedoria para administrar e cuidar do teu povo. Deus apareceu a ele à noite e disse, meu filho, porque não me pedistes dinheiro, riquezas, nem a morte dos teus inimigos, e nem não sei o que, sabe o que o Senhor falou? Eu vou te dar a sabedoria, ninguém vai ser mais sábio do que você, tá? E mais ainda, eu vou te dar fortuna, dinheiro que você não me pediu. Eu estou dizendo aqui que você pode ser uma pessoa que, você que está me ouvindo na internet, você pode ser um aluno que ganha salário mínimo, ganha 2 salários, ou pode estar até desempregado. Eu vou te dizer uma coisa, se você crescer na vida de Deus, viver uma vida sem culpa, Deus vai fazer com que chegue, como ele fez com Salomão. Olha o que ele diz, Provérbios 28, 20 e 22. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Ser fiel é ser cheio de fé. Fé é sinônimo de ter a vida de Jesus dentro de mim. O homem que tem muito da vida de Deus, ele vai ser acumulado de bênçãos. Que tipo de bênçãos ele está dizendo aqui? Mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Versículo 22. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas. Isso aqui, sabe de uma coisa? Às vezes, né, ele olha ao outro irmão ou uma outra pessoa rica e ele fica com inveja, eu aqui pobre, não tenho. Ele disse, não faça isso. Não tenha olhos invejosos, não corra atrás das riquezas. Por quê? Porque não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Bom, esse foi um conselho para começar. Então, aos poucos eu vou usando textos paralelos até para explicar o próprio texto. Vamos voltar lá à parábola, né? Porque é a parábola do administrador infiel, do mordomo que administrava a casa do seu senhor, ele cuidava das finanças, ele era o contador, né? Ele era o economista de uma família e nós vimos aqui na aula passada, eu terminei falando do versículo 9, se não me engano, Lucas 16, versículo 9. Vamos pegar dali novamente. Aqui o Senhor fala que se ele for prudente na administração do dinheiro de Deus, porque veja, o mordomo, ele não tinha dinheiro, ele administrava, como você não é dono de nada. Não, o meu salário, você não é dono, você é administrador do dinheiro de Deus. Essa que é a diferença. Se você não mudar essa posição, não, é meu, eu ganhei, você não é dono de nada. Depois eu vou usar outras parábolas. Ele diz, se você fizer amigos usando o dinheiro de Deus com aplicação, com astúcia, né, com discernimento, aqueles amigos da parábola, você vai ter que ver a aula 2, eu não vou ler o texto todo, porque ele disse, eu já estou despedido, então já sei o que eu vou fazer amigos, e se ele deve, quanto é que você deve ao meu patrão? 100 jarros de azeite, então bota 50, opa, que bom, Jesus não estava elogiando essa parte errada, já falei isso, vai lá na aula 2. Porque quando eu for despedido, o que vai acontecer? Eles vão me receber na casa deles e eu nunca vou ficar desempregado. Então Jesus estava falando isso e ele diz que nós vamos ser, diz lá no final do versículo, serão recebidos nas habitações eternas por aqueles que partilharam do benefício da sua o quê? Prudência. Trocando em miúdos, fazer amigos com o dinheiro da injustiça, o dinheiro mamon,
se você fizer isso com prudência, quando acabar, ou seja, quando não existir mais o sistema de Mamon, ou seja, o sistema desse mundo, nós vamos ser o quê? Recebidos nos tabernáculos eternos. Ou seja, no reino milenar, é uma referência ao reino milenar isso aqui, depois eu vou usar textos de Hebreus mais adiante. Eu quero dizer para você o seguinte, que no reino de Deus não vai existir moeda, não vai existir dinheiro. Assim que Jesus voltar e reinar sobre as nações desse mundo, com os cristãos que aplicaram muito, tem duas parábolas aqui que Jesus fala sobre dinheiro. E ele diz, quem não aplicou bem o dinheiro, não vai reinar com ele no milênio. Ai, pastor, mas não é ter amor? É uma das condições. Porque no reino milenar, Jesus vai estar em Israel e centrado, governar sobre o mundo inteiro, e nós vamos governar sobre nações, cidades, e ladrão ou quem não na era da igreja fizer amigos, partilhar daquilo que é do Senhor, não vai. A lei do Espírito e vida do Senhor é muito melhor e muito, por um lado, mais difícil, porque a nossa natureza humana é sempre pensar em nós mesmos. Mas eu quero dizer para você o seguinte, no reino milenar, quem soube aplicar de maneira correta aqui vai receber. Você quer ver uma coisa? Eu vou te contar um outro texto agora, do Dr. Lucas, que era médico. Lucas capítulo 14, para confirmar isso. Lucas 14, eu vou ler do versículo 1, tá? Deixa eu ver aqui, vou terminar com esse texto aqui, depois, para não demorar muito. Eu quero que você absorva a palavra, não é só ouvir, você tem que dizer, e absorve, recebe isso no teu espírito, ok? Lucas 14, versículo 1 diz assim, um outro texto, aconteceu que ao entrar ele quem? Jesus, ok? Num sábado, na casa de um dos principais fariseus, um homem da lei, um homem que conhecia a doutrina e tudo, Jesus foi na casa desse principal fariseu para comer pão. Ele foi comer. Eis que o estavam observando. Imagina, Jesus entra na casa do fariseu lá para comer e todo mundo fica olhando para Jesus. Imagina a fama dele. Agora veja o versículo 7 até o versículo 15. Reparando Jesus, como os convidados escolhiam os primeiros lugares, porque era uma mesa grande, os convidados iam chegando, todo mundo sentando logo na melhor mesa. Jesus o Jesus tinha sempre um olho na missa e outro no padre, como a gente diz. Ele sempre estava atento às circunstâncias para poder ensinar alguma coisa para os discípulos e para nós que somos discípulos. Então eles estavam procurando os primeiros lugares. Quando ele viu isso, diz aqui o texto, versículo 7, propôs-lhe uma parábola. Para quem? Para os discípulos. Ele falou, gente, quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, ou seja, o dono da casa, e também a ele, e te diga, por favor, dá o lugar para ele, porque ele é um parente, é mais digno. Você sentou logo, procurou o melhor lugar e vem o dono da casa, chega atrasado um outro convidado mais digno, e ele disse, não, vim aqui na frente. Não, mas não tem mais lugar. Não, tem sim. Por favor, que vergonha que aquele primeiro passou, Aí diz o texto,
Vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dê o lugar a este. Jesus está dizendo, então tu irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, assenta-te mais para cima, vem mais para frente. Jesus disse, será isso uma honra diante de todos, os mais convivas, diante dos convidados. Você foi lá, humildemente sentou na última cadeira, de repente disse, não, vem cá, meu amigo, vem aqui na primeira fila, por favor, dê o lugar para ele. Aí Jesus conclui dizendo, pois todo o que se exalta será humilhado. E o que se humilha, sentando na última cadeira, não é isso? Será o quê? Exaltado. Agora, olha o texto. Olha o que Jesus disse ao dono, o principal, né, o fariseu lá, o que convidou ele para ir na casa dele. Disse também Jesus ao que havia convidado. Meu amigo, quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o quê? Guarda essa palavra, recompensar-te. Cara, Jesus era sinistro. Ele tinha um sistema de valores completamente diferente do sistema do mundo. Mas olha a conclusão. Isso aqui que eu quero terminar agora com isso aqui. Disse Jesus, a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Calma lá, que Jesus falava coisas tremendas. Chama os pobres ou aleijados, eles não vão te recompensar. Não chama os ricos, porque eles vão te recompensar chamando novamente. Ele disse, queridos meus amados, chame quem não pode te recompensar aqui. Mas eu vou recompensar você, sabe aonde? Na ressurreição dos justos. A ressurreição dos justos, a gente sabe, quando Jesus voltar, vamos ser ressuscitados e vamos todos, ele está fazendo menção ao tribunal de Cristo. No tribunal ele vai dar recompensa. Quantos aqui convidaram os ricos, quem sabe visando algum emprego grande, e foi recompensado? Ah, vocês? Tá. A recompensa vai ser... Isso mais adiante eu explico de outra. Ele disse, se você convidar os pobres, os aleijados, que não têm nada como fazer, eles não... Você gastou dinheiro com eles, você aplicou o meu dinheiro com eles, mas isso me agradou, eu vou te exaltar. Vem agora e vamos para o meu reino milenar. Era isso que Jesus está falando. A igreja tem que primeiro pregar o evangelho, sim. Salvação. Mas a igreja tem que dar comida para os pobres, para os aleijados. Tem que... Como um pastor pode ter moral de entrar num púlpito, ele vem de carro e a mulher vem com outro carro, o filho vem com outro carro. Gente, eu não quero condenar ninguém. Mas enquanto a maioria, os pastores mais ricos, eu observei, eu não estou falando de ninguém que você... São aqueles que recebem dinheiro dos pobres, daqueles que ganham salário, ele tem. Que moral! Ora, hoje se eu tivesse uma igreja em termos como eu tinha, porque hoje o meu ministério é mais apostólico, profético, eu estou aqui, estou lá, enquanto cada membro da igreja, porque um membro da igreja tem que ser um amigo. Não pode... A igreja do Senhor é fazer amigos.
todo mundo ia ter tudo. Eu estou te dando uma dica. Se eu pudesse hoje, eu faria tudo de novo. Dessa maneira. Todos vão ter o que comer. Iríamos orar um dia e Deus ia dar trabalho para todo mundo. Todo mundo. Hoje, no frio, nós estamos comentando aqui, eu e Marcos, gravando aqui entre o intervalo de uma aula e outra. Quantos irmãos estão morrendo de frio, não vão nem à igreja porque não tem um casaco? Prudência na administração do dinheiro de Deus. Eu tenho que acabar. Ora, ouvindo tais palavras, eu vou terminar com isso aqui, porque não acabou a parábola, né? Jesus disse, a tua recompensa será na ressurreição do justo. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, esse aqui captou a mensagem que Jesus disse. Ele disse, bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que comer pão no reino de Deus. Ou seja, ele estava falando sobre o reino milenar do Senhor. Deixa eu falar uma última coisa. O reino de Deus, ele já chegou e está dentro de nós. Então, preste atenção. Eu digo que isso é uma realidade, ele tem que estar dentro de nós. Mas o que ele falou aqui, feliz a pessoa que vai comer pão no reino de Deus, ou seja, ele estava se referindo ao reino milenar, que é o segundo aspecto. Porque Jesus veio sim trazer o reino para dentro de nós. Por isso que temos que buscar esse reino dentro de nós e a sua justiça. Porque quando ele voltar, pelo contexto, ele disse, na minha recompensa, no meu tribunal, eu vou recompensar. Como? Porque o reino de Deus aqui fala sobre o segundo aspecto, que é a manifestação do reino. E isso só vai acontecer quando Jesus voltar e reinar aqui neste mundo. Então ele já está aqui na era da igreja dentro de mim, mas ele só vai se manifestar de fato e de verdade diante das nações do mundo quando Jesus voltar. A tua recompensa, né? Feliz é a pessoa que comer pão, que estiver no reino com Jesus. Muito bem, então vamos terminar e nós vamos continuar amanhã ou na próxima aula. Nós vamos continuar na parábola do administrador infiel e que o Senhor possa falar cuidadosamente, não encha a sua cabeça de normas e princípios. Eu não estou aqui para doutrinar. Eu estou aqui para te falar a verdadeira palavra de Deus. E olha, no final de tudo isso você vai entender a quem você paga o dízimo de Deus, você devolve. A quem? O que você faz? Olha, tem tantos aspectos, porque ser prudente é algo muito importante, mas muito importante. E, bom, eu só tenho 1 minuto e eu espero que você esteja aproveitando isso. E como eu disse, eu ainda estou, hoje foi a 3ª aula, está no início do início. Ainda tem muita coisa para desvendar aqui nessa parábola. Não deixa de nos ver nas redes sociais, no Facebook, né, no YouTube. Subscreva-se lá no YouTube, inscreva e toca o sininho lá também, que você vai sempre receber uma aula nova dessa, porque a gente vai postar 1 por semana ou 2. E também no nosso blog, Missão do Farol, tudo junto com letra minúscula, está aqui embaixo, né? .blogspot.com.br. Um abraço enorme para você e eu vou te abençoar. Eu já profetizo, muita gente vai fazer um upgrade na sua vida financeira e material. Eu digo isso porque o Senhor é fiel, desde que você siga passo a passo, ok? Um beijo do seu amigo e irmão, Pastor Júlio Nogueira, da Missão do Farol. Até a próxima aula.